Meus amigos e amigas, nós estamos aí às portas de mais uma quaresma, mais um tempo de 40 dias que a igreja nos coloca para a preparação da Páscoa. Qual é o objetivo da quaresma? É a conversão. Convertei-vos, né? Porque o reino de Deus está próximo, né? Então o tempo de quaresma é um tempo de reflexão, tempo de meditação, tempo de oração, tempo de penitência, tempo de confissão, né? Tempo de mudar de vida. Conversão é isso, mudar de vida. O que eu preciso mudar na minha vida, né? São João diz assim, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Sabe por que às vezes a gente acha que a gente não tem pecado? Porque a gente não medita profundamente. Okay? Eu escrevi um livro, eu quero indicar aqui alguns livros que você pode usar durante essa quaresma para fazer uma boa preparação. Os pecados e as virtudes capitais. Este livro, né, eu examino os piores pecados que a gente chama de capitais e também as principais virtudes opostas. São soberba, né, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Por que a gente chama de pecados capitais? Porque são pecados cabeça. Capital do latim quer dizer caput, cabeça. São pecados que geram outros. Por exemplo, a soberba. Quantos filhos tem a soberba? Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, autossuficiência, jactância, mitidez, exibicionismo. Olha quantos filhos tem a soberba. A ganância. A pessoa rouba, né? A pessoa aceita propina, entra na corrupção, prejudica os outros, tapeia os outros. Ganância. Então, nesse livro aqui, eu faço um raio-x dessas coisas. Tenho certeza que depois que você ler um livro desse, não é grande, nossa, você pode fazer uma listinha de coisas que você pode confessar, né? E junto com esse livro, eu recomendaria um outro que muita gente que não sabe como confessar. Por que confessar? Como confessar? Aqui eu coloco, inclusive, um exame de consciência por perguntas, para que eu faça um exame bem feito, sabe? E possa me confessar. Deixar que o sangue de Cristo lave a minha alma, perdoe todos os meus pecados e me dê vida nova, tá? Existe um livro também muito bom, do Dr. Scott Hahn, sobre confissão, Senhor, tem de piedade, né? O poder de cura da confissão. Dr. Scott Hahn, muito conhecido, muito famoso, pregador americano, que era um pastor presbiteriano que atacava pesadamente a Igreja Católica, depois se converteu, é doutor em teologia bíblica, né, pela Universidade de Pensilvânia, estive com ele na sua casa, escreveu esse livro muito bonito. Um outro livro que eu gostaria de recomendar para esse tempo de quaresma é esse livro, Entrai pela Porta Estreita. É o rosto da quaresma. Entrai pela porta estreita. Entrar pela porta larga, Jesus diz, é a porta da perdição, a porta do pecado. Entrar pelo caminho largo é o caminho da perdição. Entra pelo caminho apertado. O que é esse caminho apertado? É o caminho das virtudes. Nesse livro que eu mostrei, Pecado das Virtudes Capitais, eu coloco também as 7 virtudes capitais. De um lado você tem a soberba, do outro lado você tem a humildade. Então, a humildade. Trabalhar a humildade na quaresma. Segundo, você tem a ganância, do outro lado você tem, né, o quê? O desprendimento, a caridade. Depois você tem, né, a luxúria, o pecado do sexo fora do plano de Deus, lá de cá você tem a castidade, né? Aí você tem a gula e tem a temperança, né? Tem a inveja, tem a bondade, a misericórdia, a complacência, né? Aí depois você tem a preguiça, do outro lado você tem a diligência, o trabalho, né? Sem negligência, sem displicência, sem imprudência. Então, sabe, é preciso, nessas reflexões, senão a quaresma passa e a gente faz uma quaresma vazia. Medite todo dia, reze todo dia. Além das práticas espirituais que a igreja coloca na quaresma para nós, as missas, as vias sacras, a oração do rosário, etc., a gente pode também, e é muito importante, fazer uma meditação. Se você não medita, você não se enxerga. Se você não se enxerga, você não se corrige.
Por isso que tem cristãos que ficam assim estacionados na vida espiritual. Medite. Quer ver um outro livro maravilhoso? Bem-aventurados os que têm fome. Mas isso aqui não é fome de comida, não. É fome de santidade. É fome de Deus. É de um padre, Richard Graff. Excelente esse livro. Né? Fome, bem-aventurados, né, os que têm fome de Deus. Fome de justiça, de verdade, de santidade. Né? De buscar a perfeição. Entende? Então, essas reflexões ajudam a gente a fazer uma boa quaresma. Ok? Aproveite esse tempo de graça. É um tempo de graça. Sabe, quando a igreja coloca um tempo de graça na terra, o céu coloca também. Porque o que a igreja liga na terra, a igreja liga no céu. Então é um tempo favorável de São Paulo. É um tempo favorável. É um tempo de graça, é um tempo de bênção. Mas aí a gente tem que cooperar com a graça de Deus. Senão a graça de Deus passa em vão e a gente não aproveita. Ok? Então desejo a você uma santa e feliz quaresma.